Boa tarde para você que nos acompanha, boa tarde aos internautas do Tribuna do Leste. Falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 710. Moreira, boa tarde para você também, para os ouvintes que nos acompanham. É isso aí, Moreira. A gente vai falar hoje sobre um assunto de extrema importância, que é a Lei Maria da Penha, completou 16 anos, ontem, dia 7 de agosto. Nós recebemos novamente a delegada doutora Adline Ribeiro, que vai falar sobre a importância dessa data, doutora. Obrigado mais uma vez pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Moreira. E boa tarde a todos e a todas que estão aí nos assistindo e nos ouvindo aí através da rádio. Então, doutora, em um contexto histórico, a que se deve o nome dessa lei? Muitas pessoas, desconhecem a história por trás de toda essa iniciativa da Lei Maria da Penha, né? É isso mesmo, Danilo. Na verdade, a Lei 11.340, de 2006, conhecida aí como Lei Maria da Penha, é uma lei que veio para homenagear a Maria da Penha Maia Fernandes, que foi uma biofarmacêutica cearense que sofreu 2 tentativas de assassinato pelo seu ex-marido. Antônio Viveiros é o nome dele. Na primeira tentativa, Danilo, ele simulou um assalto na casa deles e acabou efetuando alguns disparos contra ela, fato que deixou ela paraplégica. Algum tempo depois, novamente, ele tentou matá-la no banheiro, quando ele tentou eletrocutá-la. O processo deles de condenação demorou, Danilo, 19 anos, só que depois dessa luta toda, ele ficou apenas 2 anos preso no regime fechado. Esse é o nome da Maria da Penha, em homenagem justamente a ela. Doutora, graças à repercussão do caso Maria da Penha, foi aberto um debate entre o Legislativo, o Executivo e também a sociedade. Exatamente, Danilo. Nessa época, depois de tantas lutas dela, recorrendo aí, e o processo parado, o que aconteceu? Ela teve que recorrer aí às cortes internacionais. E o que aconteceu? Uma das penalidades para o Brasil foi justamente essa. Devido aí a essa negligência, essa omissão do Brasil em dar um resultado positivo para o caso da Maria da Penha, o Brasil foi penalizado a formalizar aí uma lei, que tratasse sobre violência doméstica, e foi quando surgiu a Lei 11.340, em 2006. Você vê que esse caso aconteceu na década ali de 80, mas apenas em 2006 é que surgiu aí a Lei Maria da Penha. Doutora Adline, na sua avaliação, o que mudou nesses 16 anos de vigência da lei? Então, Danilo, na verdade, a lei trouxe inúmeras inovações, A gente pode citar aqui alguma delas como sendo, por exemplo, antes da Lei Maria da Penha, quando uma mulher era agredida, o homem, era aplicado ao homem a Lei 9.099, que é a lei que trata dos crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, a pena dele normalmente era convertida em uma prestação de serviço à comunidade. Hoje em dia isso não acontece mais. Antes, o homem, quando praticava também uma violência doméstica contra a mulher, ele não era preso em flagrante. Hoje em dia, além dele poder ser preso em flagrante, ainda pode ter sua prisão preventiva decretada. Ou seja, penas alternativas hoje em dia não são cabíveis para os casos de violência doméstica. E a outra inovação que eu considero muito importante também é a questão das medidas protetivas, em que a mulher requer, o juiz defere, e com isso ali ela ganha a oportunidade de não ser vítima de novos crimes, porque através da medida protetiva o juiz normalmente determina que os homens não mantenham nenhum tipo de contato, nem pessoal com ela, e nem mesmo através de telefones, mensagens, enfim. Então, ali é uma oportunidade que ela tem de não sofrer um novo crime. Correto, doutora. Existe algum dispositivo que deveria ser atualizado ou revisto? Na verdade, Danilo, a gente percebe que a Lei da Maria da Penha é uma das leis mais atualizadas periodicamente. Então, a cada dia que passa aí, há um novo dispositivo. Por quê? Porque a sociedade aí, ela está de olho nas demandas necessárias e, com isso, elas exercem aí uma cobrança no meio político para que novos dispositivos sejam criados, sejam melhorados. E o exemplo disso que a gente tem aí são vários, que decorreu aí depois da Lei Maria da Penha, como a Lei do Feminicídio, mas um recente que a gente tem para falar aqui é da violência psicológica. Percebeu-se que era necessária a tipificação desse crime, que ele deveria ser punido de uma maneira mais severa, e isso veio acontecer, sendo introduzido aí no Código Penal esse novo crime. E qual aspecto da lei que está sendo mais difícil de implementar na prática? Danilo, a gente percebe também o seguinte, que a Lei Maria da Penha, ela trata ali
de dispositivos, né, de tipificações, fala dos tipos de violência, mas, na verdade, ela fala ali também de implementação de políticas públicas. E a gente percebe que o que está faltando é isso. Normalmente, o poder público ele não implementa aquela política pública, então fica uma lei que diz que tem que ter uma coisa, mas que a gente não consegue praticar. Aqui em Manhuaçu, a gente tem um exemplo de que, por exemplo, frequentar esses cursos de reeducação, conscientização para homens, é algo que está na Lei Maria da Penha. E que aqui em Manhuaçu só é possível graças ao projeto Diálogos sobre Masculinidade. Então, seria algo que até pouco tempo atrás nós não tínhamos, que começou tem um ano, ou seja, estava na lei e a gente não aplicava, mas agora a gente já consegue. Então, é disso que a gente precisa, da implementação das políticas públicas. Esse projeto Diálogo sobre Masculinidade, completando um ano na próxima sexta-feira. Exatamente, Danilo. Vamos a um ano aí de curso. Hoje a gente começou uma turma nova, né? São 10 encontros aí. Sexta-feira iniciamos outro e aí a gente vai. Doutora, e desde que a lei entrou em vigor, houve uma redução nos casos de violência contra a mulher, como a senhora bem falou. O que ainda é necessário para essa redução ser ainda maior? Então, na verdade, Danilo, a gente precisa ter o apoio aí da sociedade civil, né, que tem que se conscientizar. Eu falo que é algo, né, aquele contexto histórico que a gente já tratou aqui, do patriarcado, de tudo. Então, tem que ter uma mudança aí de consciência para que os casos de violência doméstica diminuam. E, além disso, a implementação de políticas públicas. A gente precisa disso. Conscientização mais essa implementação. Com certeza. E, na sua opinião, a falta de conhecimento também acerca da lei é um fator significativo para que as mulheres vítimas de agressões contra as mulheres continuem acontecendo? Então, Danilo, hoje em dia, até a gente agradece vocês da imprensa, né, dos meios de comunicação, os tipos de violência, como se fazer uma denúncia, orientações, têm sido amplamente divulgado. Então, com isso, a gente entende que as mulheres até estão tendo mais conhecimento da lei, sim. Então, acredito que isso é algo que a gente tem que continuar fazendo para que essa conscientização e entendimento das mulheres façam com que elas tenham mais coragem de denunciar. Na verdade, isso. Doutora, para a gente finalizar, que mensagem a senhora deixa para as mulheres que, infelizmente, ainda sofrem violência doméstica? Então, Danilo, o recado que a gente deixa é que elas continuem confiando no trabalho da Polícia Civil, no trabalho da Polícia Militar, entendam e compreendam de uma vez por todas que há estatísticas, há uma pesquisa que foi feita recentemente no estado de Minas Gerais, que indica que 90% das mulheres que são mortas nunca procuraram a polícia para requerer uma medida protetiva, para pegar uma orientação, para fazer uma denúncia. Isso quer dizer que a única coisa que as mulheres não têm que ter é medo de denunciar, porque essa denúncia salva a vida delas. Desde 2007, quando a lei, 2017, quando a lei do feminicídio entrou em vigor aqui, a gente nunca teve em Manhuaçu uma mulher que tenha sido morta e que tenha nos procurado. E, recentemente, aconteceu isso. Esse final de semana, nós tivemos uma tentativa de feminicídio em Sacramento, em que, novamente, nunca houve um registro dessa mulher aqui na delegacia. Então, o que a gente pede é isso. Nós temos os órgãos aí, né? Seja o Disque 180, seja a Polícia Militar, né? 190 nos casos de emergência. E também temos o projeto aqui, Chame a Frida, que a mulher pode estar entrando em contato através de uma simples mensagem de WhatsApp. Doutora, mais uma vez a gente agradece a participação aqui e os esclarecimentos importantes acerca da Lei Maria da Penha. Tá ótimo, Danilo. A gente que agradece, estamos sempre à disposição aí. Obrigado, doutora Adlina. Isso aí falando sobre a Lei Maria da Penha, que está, né, de certa forma, inserida no contexto do Agosto Lilás, que é o mês de conscientização contra a violência contra a mulher. Então, a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710.